Olá, turma! No vídeo de hoje vamos estar escutando e aprendendo cada vez mais, né, com o nosso querido velhinho querido aqui, o senhor Barsi, se vale a pena investir depois dos 30. E quando você começou a comprar essas primeiras ações, o intuito já era formar uma carteira que um dia seria responsável pela sua aposentadoria, pela sua Não, previdência eu ou não? nunca, eu pensei no seguinte, em 1970, 71, foi uma época em que Ó, vamos lá, ele já começou em 1970, 71. Essa época aí já era o período da ditadura, tá, turma? A ditadura começou ali em 1964, então era o período da ditadura. Era um período difícil, complicado. E ó, para vocês verem, então vocês que estão querendo, que estão pensando, não vou investir não, porque não vale a pena, o país está em crise, o Brasil está em crise, ficar de governo A, governo B, pensa nisso, ó. Na época da ditadura que ele começou a investir. a economia passou a, passou a exercitar uma forma mais real, não é isso? E, nessa ocasião, a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, inúmeros. Ele fala de fundos de previdência privada começaram a quebrar aqui, então pelo jeito era o meu sistema lá dos Estados Unidos. Só que a economia dos Estados Unidos é bem mais robusta, né? E aqui a gente tava vendo na época da ditadura. Então, para você ver como são as coisas. Então, pelo jeito era igualzinho. Eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Porque lá tem muitos fundos privados que cuidam dessa parte de previdência, né? Os fundos que ainda hoje se comenta, né, que eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBOX, uma série deles, né? Nossa, bastante Então eu comecei a ficar, assim, eu diria até preocupado, né? Se os fundos de previdência privada quebraram, até que ponto uma previdência sustentada pelo Estado poderia me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? No futuro. Para você ver como, naquela época, o Luiz Barsi, naquela época ele já estava muito à frente de várias pessoas naquela época dele. Até hoje eu ainda coloco ainda que ele está à frente de muitas pessoas ainda. Por incrível que pareça. Por quê? Porque naquela época ele já estava pensando, se os privados quebraram, imagina o público, né? O do Estado. Entendeu? Então, é igual eu mesmo falo para todo mundo, eu não tenho esperança de me aposentar pelo INSS. Não tenho esperança mesmo. O INSS ele funciona assim, você trabalha hoje para pagar a aposentadoria da terceira geração, ou seja, de 3 gerações atrás. Não é da sua mãe, não é do seu avô, é do seu tataravô. Para você ver, 3 gerações atrás. E o que acontece? Lá atrás, lá, as pessoas tinham 6, 7, 8, 10 filhos. No caso da minha mãe, mesmo teve 8 filhos. Então, para você ver como naquela época, lá atrás, lá já era costume as famílias ter bastante filho. Hoje, a maioria do pessoal que eu conheço é um, no máximo dois. É um, no máximo dois. Eu ainda falei a maioria, essa nem é a maioria. A minoria, porque a maioria não quer nem ter filhos, não quer nem pensar em ter filhos, para você ver. E quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Entendeu? Então, para você ver como ele já estava bem à frente, ele já estava pensando como é que ele ia fazer para não ficar dependendo do Estado, do INSS. Então eu comecei a pensar no futuro. E pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era a letra de câmbio, o RTM, a RTP, bônus Já rotativos, estava uma estudando série de investimento naquela aplicações, época não é para ver isso? como é que ele ia E fazer. tinha também ações que você participava no projeto de empresas, não é isso? Então eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil, é isso? A Previdência, proporcionar
um retorno. Então eu fui buscar uma outra fonte de previdência. Nessa parte que ele falou do retorno, eu não entendi se era um retorno sustentável, né? Na verdade, se a sua aposentadoria ia conseguir pagar todos os seus boletos, todas as suas contas, como ele fala. Eu acredito que seja isso que ele quis dizer. Então, para você ver como é difícil, e é difícil mesmo. Turma, eu peguei uma vez um passageiro, se não me engano, era 4h35 da manhã. Era esse horário, não era 5 horas da manhã, não. E ele tava indo trabalhar, tinha 67 anos. Eu olhei, só tava ruim, viu? Tava ruim. Não tinha condições de ele estar trabalhando daquele jeito. Aí eu fui conversando, ele era porteiro. Aí eu perguntei pra ele se ele era aposentado, ele falou que era aposentado. Eu falei, nossa, mas nessa idade você é aposentado e ainda trabalha ainda? Porque é isso que eu falo da corrida dos ratos. É isso. Na verdade, a gente trabalha, aí chega o quinto dia útil, aí paga os boletos, aí volta a trabalhar, o mesmo círculo vicioso de novo. Entendeu? E o que a gente pensa? Um dia eu vou me aposentar e vou descansar. Mas no caso desse senhor, é o caso da maioria, esse não é o único, não. Foi aí que eu comecei a pensar em investimento, foi por causa desse senhor. Porque ele pegou e falou desse jeito, falou assim, minha aposentadoria não dá para me pagar minhas contas, eu pago aluguel, tenho os meus medicamentos, ainda ajudo os meus netos, ó, para você ver a mentalidade. Você sabe o que eu pensei naquela? Eu falei, meu Deus do céu, eu com 36 anos, na época eu tava com 36 anos, falei, eu com 36 anos não sei se eu vou chegar à cidade, se eu chegar à cidade eu vou estar pior que esse senhor. Eu não quero estar nessa situação não, entendeu? E tipo assim, porque qual que é a esperança que ele tinha? Eu não sei qual que era a esperança que ele tinha. Porque naquela idade você vai comprar uma casa, você não vai igual. Eu sei que muita gente defende, não, mas é melhor você pagar aluguel e investir. Mas no caso, tem gente que não tem nem dinheiro nem para investir, entendeu? Tem dinheiro às vezes nem para pagar o aluguel e pagar as contas, imagina investir. Então é complicado, viu? Previdência, uma outra fonte. Então eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, não é isso? Longo, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Não é isso? E foi o que eu fiz. Você se interessou por bolsa de valores em uma época também onde a informação não estava dispersa como está hoje, onde simplesmente todo mundo vê vídeo na internet, pessoas que já tiveram sucesso. Era um outro Brasil. Como é que foi esse começo? Na verdade, eu não me interessei pela bolsa, eu me interessei por empresas, né? Por projetos. Ele sempre fala isso, que ele não investe em bolsa, ele investe em empresas. Ou seja, ele não se interessa na bolsa de valores, ele se interessa nas empresas. Pensamento correto. Ele falou ali, turma, na comprar 1.000 ações. Outro dia eu estava vendo um outro vídeo que a Luísa fala que com R$ 500 é possível você analisar. E eu fui dividir essas 1.000 ações por 500, era questão de 50 centavos. Então, questão de centavos, menos de R$ 1. Ele fala do Banco do Brasil, que ele pagou acho que 59 centavos. Ele fala da Santander, que pagou 10, 12 centavos aí. Então, muita gente olha essa situação e fala, mas naquela época o Barsi contou. Só que se você analisar, eu acho que eles trouxeram isso pelo dinheiro de hoje. Ou seja, com R$ 500 você não consegue comprar 1.000 ações.
mas é os mesmos R$ 500 daquela época, entendeu? Que valia 1.000 ações. Então, se você analisar isso, o dinheiro que o Luiz Barsi tem hoje em bolsa é que ele acertou, ele errou em muitas empresas. Ele mesmo mostra isso, fala, muitos bancos faliram aí. Então, só que ele ganhou muito dinheiro, né? Porque por mais que os bancos faliram, ele ainda ganhou no dividendo, porque pagava muito dividendo. Então, o que que acontece? Ó, para você ter certeza, o que é a famosa bola de neve. É a famosa bola de neve. Porque, na verdade, se você analisar, ele começou a investir antes dos 30 anos, porém, se você vê hoje a idade dele, são praticamente 60 anos, meu, de bolsa de valores de investimento. 60 anos. Então, o que gerou ele acumular todo esse patrimônio hoje foi o tempo, né? Projetos de empresas. E a única maneira que você tem de participar de projetos é através do quê? Olha essa cena aqui, ó, para vocês verem como é. Deixa eu ver se eu... Através da aquisição de ações. Olha essa cena aqui para vocês verem o jeito que é coisa. Ó, todo mundo parado. O celular da Luísa tá até virado aqui. Eu acho que é o único Bruno ali que tá mexendo no celular, que deve estar vendo os comentários, alguma coisa assim, algumas perguntas. Você pode ver todo mundo prestando atenção no que o Luiz Barsi falando. E todo mundo tem que abaixar, porque tem muito ensinamento. Ele é uma enciclopédia pura. E aquisição de ações você é obrigado a fazê-lo na bolsa. Então, a minha preocupação maior não foi a bolsa, tá entendendo? Aliás, muitas vezes me perguntam, Márcio, o que você acha do mercado? Eu falo, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado. Eu tenho ações de empresas. O que você acha da bolsa? Eu não tenho ações da bolsa, eu tenho ações de empresas. Então, se você quiser debater sobre as empresas, sobre as quais eu tenho posições, a gente vai debater. Sobre o mercado é muito difícil, né? Debater. Eu falo isso e o pessoal fala, não, Joe, é errado, mas é isso mesmo, é você debater, é você colocar suas ideias, suas opiniões ali na mesa. Isso que é um bom debate. Aí o pessoal acha que é porque mudou muita coisa, né? Quando você vai debater, especialmente o pessoal da área da política. Não é falando de política aqui, não, mas o pessoal é do time A, outro é do time B, aí começa aquela briga e não, é só você colocar o ponto de vista, o que tá certo e o que você acha que é errado, né? É simples assim. E aí, analisando essa situação, é isso mesmo, é um debate. E quantos anos você tinha quando comprou a primeira ação? Olha, Pra lembrar vai ser eu devia difícil. ter acho que uns 20 pedrada. Quase 30, né? É. Mais maduro. Quase 30? Então, Não, digamos... não, 25, não, depois dos eu 25. tinha 20, eu tinha 27 para 20, 28 anos. eu não me lembro, que a não me gente fez lembro as contas. exatamente. Coitado, ele não vai se lembrar mesmo. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, eu vou lembrar o que aconteceu, igual na casa dele, ele tá acima dos 80 aí, então ele vai lembrar o que aconteceu há 50. Eu achei interessante ele falar 20 pedrada, né? Eu não sei se é mais de 25 ou menos de 25, que a Luísa tá falando aqui, que foi depois dos 25 ali, 27, 28. Antes dos 30. Foi depois dos 25 e antes dos 30. Por isso que eu falo, ó, são 60 anos de bolsa. 60 anos é muito tempo. Então, o juro composto é igual ao Warren Buffett. Mas todo mundo fala assim, o Warren Buffett é o maior... Para mim é o Barsi, não tem dúvida. Para mim, eu vou falar isso sempre, é o Barsi. É o Barsi, é o Barsi, e eu vou te falar o porquê. É muito fácil lá nos Estados Unidos, igual o Warren Buffett começou a investir. Ele tem todo o dinheiro que ele tem, porque ele começou a investir com 12 anos de idade, gente. Aí, como o Luiz Barsi com 12 anos de idade aqui, eu vi outra entrevista dele, eu não sei se foi essa, não lembro se foi essa ou se foi outra, nesse podcast, né? Na verdade, com 12 anos, coitado, ele tava pensando em outras coisas. Com 12 anos, ele tava pensando em se livrar como ia se livrar da fome, entendeu? Já foi engraxate e tudo. Então, a história de vida dele é sensacional. O Luiz Barsi é o herói brasileiro, meu. Um senhor que você tem que ter inspiração mesmo. Porque você tem que olhar para ele e ver que tudo que ele passou, tudo que ele viveu, ele venceu, entendeu? Então você tem que olhar para ele, tem que ser inspiração mesmo e dizer, não, é possível. Você que está assistindo esse vídeo aqui, que está falando, eu só tenho R$ 100, só tenho R$ 200, só tenho R$ 50. Olha para esse senhor aqui,
que está na frente da sua tela e ver que é possível, entendeu? É possível. Você só tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Tem que se entregar um pouquinho mais, entendeu? Procura fazer uma renda extra, procura estudar um pouquinho mais, tentar melhorar na sua carreira. Porque aí você vai vencer, entendeu? Tô dizendo que você vai ficar milionário, bilionário, na verdade milionário não, bilionário? Não, não sei. Eu não sei quantos anos você vai viver, se você viver até a idade quem começou a investir com 30 anos, aí 35 anos e conseguir viver até a idade dele, talvez sim, consiga ficar ali perto do bi, do 1 bi. Investindo, turma, investindo mesmo, mas fazer o quê? E para você ver, e eu falo para todo mundo, e lá nos Estados Unidos é fácil, meu. Todo mundo já começa com educação, tem educação financeira na escola, ótimas empresas, entendeu? Se você analisar, todo mundo fala, a Bolsa de Valores americana é a maior do mundo, então não tem o que. O dólar sofre menos inflação do que o real. O real já perdeu o seu poder de compra de 80%. Então, para você ver como aqui no país é tudo mais difícil. E ele mostra que conseguiu e venceu. Que, pô, isso, eu Faz tô com bastante 84 anos, né? E eu não me lembro o dia, a hora, o momento. Tá vendo? Ele falou 84 anos, ó. 84 anos. Ele começou a investir ali com 26, foi depois dos 25. Então são quase 60 anos de bolsa, são 58, entendeu? Se ele começou a investir com 27, 28 ali, 56, 57 anos, para você ver. É muito tempo, entendeu? A bola de neve só foi crescendo. Né? Eu me lembro que eu comprei, né? Você lembra mais ou menos o ano? É mais difícil ainda, Olha, né? foi por volta de 1967, foi um pouquinho antes Já era o disso. período do governo militar, Ó, então. 67. Ele falou de 71, 70. Eu pensei que ele tinha começado a investir nessa época ali, ó. Na verdade, nem começado a investir, analisando já o mercado, mas ele comprou as primeiras ações em 67, entendeu? 67. Já era ali 3 anos depois que começou o período ditadura militar. Período militar. Porque o que eu acho interessante, né? A gente não vai colocar exatamente a idade, mas entre 25 e 30, pegando aqui o que a Louise falou, que de vez em quando eu recebo o pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, estou com 30 anos, não comecei a investir em ações. O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos, ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos, inclusive fala até que ele estava desperdiçando. Ó, falou com 10. Eu li uma matéria que era com 12, ó. Mas 10 anos? Meu Deus do céu, é por isso que eu falo. Aí todo mundo fala, se for por fortuna, é lógico, né? Vou estar lá fora em dólar e tudo. Lógico que ele vai ser mais do que o Luiz Barsi, meu, mas aqui com toda a situação ocorrendo, com todas as crises, que o país para ter crise é o Brasil, viu? A vida antes, então lógico que começar antes é sempre muito melhor, mas você não começou investindo logo de cara, então você trabalhou um tempo até descobrir É que sabe o o que investimento em acontece? empresas. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Não está, entendeu? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível. Mais uma vez, eu falei isso, se eu não me engano, no vídeo passado. A gente tem a mania de olhar para o vizinho e falar a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Mas é isso, é porque, na verdade, o pessoal olha pelo patrimônio que ele tem hoje, que já passou dos 4 bi, se a gente olha e fala, eu quero ter, mas não, você tem que ter um patrimônio que vai sustentar, que vai ter uma boa renda tanto para você como para sua família, entendeu? Eu tinha um patrão meu que eu falava para ele que era ganhar bem, para ele falava para mim, eu ganhar bem é pagar todas as minhas contas e sobrar um dinheiro para comer uma pizza no final de semana. Esse era o ganhar bem para ele, entendeu? Entendeu? Então você sendo bem orientado. É isso aí, turma. Então, esse é o vídeo de hoje aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de deixar seu joinha. E fique com Deus a todos.